A questão 54 diz: na obtenção do ferro metálico, a partir da hematita, uma das reações que ocorre nos altos fornos é Fe2O3 mais 3CO, formando 2 ferro mais 3CO2. Pela equação, pode-se afirmar que o agente redutor e o número de oxidação do metal no reagente são respectivamente. Então, primeiro, a gente tem que entender, lembrar, o que é o agente redutor. O agente é a substância que provoca. Provoca o quê? Provoca a redução, tá? Então, agente redutor é aquela substância que vai provocar a redução. Se essa substância provoca a redução, ela vai sofrer oxidação, ok? Então, na reação química, em análise, nós temos que observar qual a substância que sofre oxidação. Então, a substância que sofrer oxidação, ela automaticamente vai provocar a redução. Então, é conhecida como agente redutor. Como que eu sei analisar a substância que oxidou ou que reduziu em uma reação? Aí a gente tem que considerar a reação química dada. Estou escrevendo ela aqui. E lembrar do número de oxidação dos elementos que é visto no primeiro ano do ensino médio. Então, em via de regra aqui, o oxigênio tem NOx -2 em todos os compostos, tá? Então você já vem aqui e coloca NOx -2. E o ferro, nesse caso, esse número 3 do ferro aqui, ele sobe como carga dele, ó. Então esse ferro é o ferro 3+. Fe produzido é uma substância neutra, uma substância simples, na verdade. Então o NOx de uma substância simples é 0. E o carbono no CO tem NOx +2. E aí isso aí é assunto que a gente já acumula de conhecimento, né? E o CO2 no dióxido de carbono tem NOx +4. Então esses números de NOx eles já são pré-estabelecidos aí. Então o que nós podemos observar? Ó, a gente pode observar que o ferro ele alterou o seu estado de oxidação. Antes da reação, o NOx dele era +3 e após a reação, o NOx dele foi para 0. Então a gente pode observar nesse caso aqui que houve uma diminuição no número de oxidação, né? Era +3, foi para 0. Matematicamente, reduziu o NOx, o número de oxidação. Nesse caso, a substância sofreu redução. Tá certo? Então, a espécie ela sofreu redução. O exercício não pediu, mas já vamos colocar que a substância que sofre redução, ela é o agente oxidante. Tá? Sempre é o par óxido-redução, oxidação e redução. Então, como que eu sei que o ferro aqui sofreu redução? Porque diminuiu o número de oxidação dele. Então ele sofreu, entre aspas aqui, né? Redução. Então ele é o agente oxidante. Se o ferro sofreu redução, uma espécie precisa ter sofrido oxidação. E analisando aqui, foi o carbono. Ó. Veja, o carbono no CO tinha NOx +2, correto? E após a reação, no dióxido de carbono, o seu número de oxidação foi para +4. Então veja, ele foi de um NOx menor, matematicamente para um NOx maior, ele aumentou o número de oxidação. Se ele aumentou o número de oxidação, então neste caso aqui, ele sofreu oxidação, ok? Ele sofreu, entre aspas aqui, oxidação. Se a substância sofreu oxidação, ele vai provocar o quê? A redução. Então ele é o agente redutor. Tá legal? Então, primeira resposta já está concluída aqui. Quem é o agente redutor da reação? É o CO. O CO é o agente que vai provocar a redução de quem? No caso específico do ferro. E a segunda pergunta é o número de oxidação do metal.
né, o número de oxidação do metal no reagente. No reagente, substâncias antes da seta, o número de oxidação do metal, no caso o ferro, é mais 3. Tá legal? Então, nós temos como resposta letra B, B de bola. O CO é o agente redutor e o NOx do ferro no reagente é mais 3. Tá legal? Isso é a questão de número 54. A questão de número 55 diz o seguinte, ó. Qual das equações seguintes representam uma reação de óxido-redução? Ou seja, que houve variação do NOx dos participantes da reação. Tá legal? Então vamos lá. Na letra A, nós já temos aqui íons. E quando nós temos íons, o próprio íon, a própria carga do íon já é o NOx do íon, tá? Então aqui nós temos a prata como NOx mais 1, o iodo como NOx menos 1, formando a GI, iodeto de prata, que aqui não houve alteração no número de oxidação. Professor, como que eu sei? Aí no caso você já tem que ter uma experiência, né, no cálculo de número de oxidações, na tabelinha, já tem a tabelinha em mente. Então veja, nessa reação não alterou o número de oxidação. A prata permaneceu mais 1 e o iodo permaneceu menos 1, excluído então como alternativa de uma reação que sofreu óxido-redução, tá? Então vamos lá. Letra B, iodeto de sódio, formando íons sódio e iodeto. A mesma coisa, ó. O sódio aqui, número de NOx mais 1, e o iodo, número de NOx menos 1. Aqui está na forma iônica, então o íon sódio mais 1 e o iodeto menos 1. Novamente, a gente não observa variação no número de oxidação. Portanto, essa reação também não é uma reação de óxido-redução. Letra C. Prata mais, sódio metálico, sódio na forma iônica e prata metálica. Essa sim ocorreu a óxido-redução. Por quê? A G+, o número de oxidação, é mais 1. O Na, nesse formato aqui, ele é metálico. Substância simples, NOx 0. Isso aí é uma regra também dentro do número de oxidação. Após a reação, o sódio se transforma em um cátion monovalente, então ele tem uma carga mais 1, e a prata está na forma neutra, está na forma metálica, então ela tem número de oxidação 0. Tá? Então fazendo a ponte aqui de ligação, só para você ver, ó, a prata foi de mais 1 para 0, então ela reduziu o número de oxidação. Se ela reduziu o número de oxidação, ela sofreu redução. Tá legal? E aí vamos mais além, né? Se ela sofreu redução, então ela é o agente que vai provocar a oxidação. Então ela é o agente oxidante. Em contrapartida, o sódio vai de 0 para mais 1. Note que aumentou o número de oxidação dele. Se aumentou o número de oxidação, ele sofreu oxidação, correto? E ele é o agente redutor, que vai fazer com que a prata reduza, conforme nós já fizemos aqui no nosso esquema. Tá legal? Então sim, a letra C é a reação que representa uma óxido-redução, ou seja, que tem um par oxidante-redutor, uma espécie que sofreu redução e uma espécie que sofreu oxidação. Na letra B, na letra D, ó, alumínio 3+, aqui oxigênio menos 2 e hidrogênio menos 1. Da mesma forma que eu te falei, é tendo o contato, tendo a afinidade com o conteúdo, lembrando da tabelinha na sua mente, tá? Aqui o alumínio está na forma de mais 3, ou 3+, né? O oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1. Note que, o hidrogênio aqui é mais 1, eu esqueci aqui, que é mais 1. Então note que aqui não houve também variação do número de oxidação. O alumínio continuou mais 3, o oxigênio continuou menos 2 e o hidrogênio continuou mais 1, correto? Então essa reação também não é de óxido-redução. E a letra E também não é, né, porque é só uma alternativa correta, mas vamos aprofundar aqui. O hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2
esse carbono aqui, ó, é mais 4. O hidrogênio na forma iônica, H+, tem a própria carga do íon, é mais 1. Carbono aqui, mais 4, oxigênio, menos 2, hidrogênio, mais 1 e oxigênio, menos 2. Veja que não alterou NOx de ninguém, ó. Nem o hidrogênio alterou o NOx, nem o carbono, nem o oxigênio, tá? Seja na forma de dióxido de carbono ou na forma de água, não alterou a sua reação. Então, letra é número 55, letra C é a única reação que evidencia uma reação de óxido-redução. Toda vez que fala a palavra óxido-redução, é que você tem uma parte que oxida e uma parte que reduz, ok?